Fala pessoal, começando mais uma análise digital, estou aqui com o Eduardo e Boa noite, nós vamos, pessoal. fala Eduardo, nós vamos trazer para vocês um edital que a gente estava esperando, não esperávamos que saísse da forma que saiu. E Eduardo, para a gente fazer um primeiro ping-pong aqui, nós olhamos para as carreiras tribunais, policiais, bancárias, administrativas, e se você for olhar para as 27 assembleias legislativas e para as milhares de câmaras municipais, né, ou seja, carreiras legislativas, tem muita boa oportunidade como essa da Assembleia do Rio, né? Exatamente, nós temos, né, um leque muito grande de concursos que vão abrir nessa área de concursos legislativos. A gente tem, claro, a Câmara dos Deputados aí sendo fazer o principal carro-chefe e junto com ela vindo outros concursos aí muito interessantes e que são excelentes oportunidades nos estados. Nós temos a LERJ, a Assembleia Legislativa de Goiás também com fortes perspectivas de sair, Assembleia Legislativa de Pernambuco e agora, né, também a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aí, excelente oportunidade, muitas vagas. A gente vai falar um pouquinho aí sobre esse concurso. Você que tem interesse em concursos legislativos, fica com a gente aqui que a gente vai trazer todos os detalhes sobre a prova, né, o edital da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E, pessoal, não dá para você jogar se não conhecer as regras do jogo, né? Então, essa análise digital ela tem por objetivo justamente pontuar os elementos centrais, a gente pontuar um pouquinho como você deve organizar seus estudos para você ter vantagem competitiva. O Eduardo, a gente está muito tempo nessa caminhada, né? Eu sou um pouco mais jovem que você, mas a gente percebe, né, que tem muita gente do nosso lado quando nós estudamos para concurso. Eu fui servidor público por 14 anos e você acha que é servidor público, né? Sim, sim. E a gente vê muita gente estudando, muita gente que vai até a mentoria, muita gente que está aqui no produto ou no YouTube que perde muito tempo por não estudar da forma orientada, né? Então o organizado domina o desorganizado, né? Exatamente. Estudar de uma forma organizada um dos grandes elementos que faz com que o candidato saia do zero, né, até chegar à aprovação. E essa análise de edital, ela tem por intuito contribuir, ajudar vocês a observar os principais pontos para a partir daí você conseguir organizar e estruturar, né, o seu planejamento de estudos para você chegar realmente preparado. Aí a gente está falando de remunerações muito atrativas aí, ó, mais de R$ 10.000 nível médio, né? Qual iniciativa privada hoje paga R$ 10.000, né? 12 mil nível superior. Então, a gente está falando de remunerações muito atrativas, poder legislativo estadual. Então, fica aqui com a gente que a gente vai falar tudo sobre esse concurso e como você se organizar para se preparar para essa prova. Pessoal, eu e o Eduardo vamos começar agora um ping-pong. Vamos passar as informações principais para vocês e vamos destacando ali os pontos mais importantes. Tem outros cargos no edital, mas o edital ele apresenta um cargo que ele tem algumas especialidades, né, de especialista legislativo. A banca organizadora é a FGV, que aprontou aí no CNU 2, que teve umas questões que era quase poesia greco-romana, mas a FGV é a FGV, né? Quem paga a banda escolhe a música. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você não vai escolher quem vai ser o entrevistador e nem quais perguntas ele vai fazer. Concurso público é a mesma coisa. 98 vagas, como o Eduardo já pontuou, um inicial de carreira bem legal, que dá para brincar bastante, né? Para nível médio, eu acho que se bobear é um dos maiores salários de nível médio do Brasil, né? Maior, por exemplo, que o salário de nível médio do Bacen, maior, por exemplo, que a PF administrativa, 10.369,60 e para nível superior 12.591 J40. Ô, Eduardo, tem duas coisas que me chamam a atenção aqui nessa tela inicial. Uma é a FGV, que ela, dependendo de quem está assistindo essa live, quem prestou CNU, está um pouco assustado devido ao nível de subjetividade da prova e devido a uma coisa que para mim não fez muito sentido, né? As matérias específicas estavam mais fáceis que as gerais. A FGV ela é uma banca que ela ela não favorece muito o concurseiro profissional que fica decorando letra de lei, que fica decorando regrinha e mnemônico, e sim ela favorece quem de fato compreende o conteúdo, né? Então eu brinquei sobre o CNU mostrou muito isso, né? Não era, por exemplo, na minha matéria de administração, para você decorar conceito de governança, era quase que estudo de caso. Se favorece quem está bem preparado, mas aí nós vamos falar, né? O Eduardo montou um plano de estudos. Isso me chama a atenção inicialmente, a FGV. E outra, o salário de nível médio é muito próximo do de nível superior, né?
a gente observa uma distância maior, quase o dobro, aqui tem bem pertinho. Então, as informações iniciais que me gerou destaque nessa primeira tela é isso. E para você? Exatamente, um ponto importante aqui dessa parte introdutória aqui da nossa apresentação é que, primeiro, banca FGV, né, a gente, como você bem falou, a FGV é uma banca que eu até brinco, né, uma banca camaleônica, né, então ela se adapta ali de acordo com o concurso, então a FGV da MPU não é a mesma FGV do CNU, que não foi a mesma FGV da EBSER, né, então ela vai se adaptando ali de acordo com a instituição que contrata, né, a banca para prestar o concurso, ela tem essa habilidade de ir se adaptando de acordo com a prova, né? E a prova aqui da LERJ vai ser uma prova, com certeza, com uma forte carga ali de conteúdos em processo legislativo, né? Português, parte gramatical muito densa, né? A parte de tecnologia da informação também, a gente está passando por muitas transformações nessa disciplina, né? Agora a gente está vendo aí uma forte cobrança de conteúdos de inteligência artificial. Então essa vai ser mais ou menos a característica aí das provas da FGV de agora em diante, e essa da LERJ não vai fugir, digamos assim, a esse roteiro, né? E também uma coisa interessante aqui, Luiz, em relação às vagas, né? Muitos candidatos vão ficar receosos porque podem achar que são poucas vagas, mas uma coisa que os concursos legislativos têm é de sempre nomear, chamar o dobro até o triplo das vagas inicialmente ofertadas. Então, não fiquem apegados só à quantidade de vagas imediatas, né? Se inscrevam, façam a prova, se preparem, que a LERJ com certeza vai chamar muito mais do que apenas essas 98 vagas aí. Exato. E continuando, pessoal, vamos para as informações sobre o período, né? O período de inscrições vai da segunda-feira, 13/10, até 13/11, um mesinho no site da FGV. R$ 85,00 a inscrição para nível médio e 110 para superior, o que, comparativamente com o salário, é razoável. E aí fiquem atentos para uma coisa que sempre vocês nos escrevem, que é o prazo para pagamento. Bom, na verdade, o prazo para pagamento máximo é até o final do dia 14. Então, só para entender, o Eduardo vacilou, o Eduardo estava preocupado com alguma questão da vida dele. Você é de que estado, Eduardo? Eu sou daqui do Distrito Federal. Você é do DF. O Eduardo está lá no DF, curtindo calorzão, vacila, não faz inscrição até dia 13. Já era. Agora, se o Eduardo ele faz a inscrição no site da FGV até o dia 13, gera o boleto, aí ele tem um dia mais para pagar. Por favor, fiquem atentos com isso. Não ser aprovado porque você não teve um desempenho que meritocraticamente te leva nas vagas, tá tudo certo, faz parte do processo. Mas não por perder prazo, né? Então fiquem atentos com isso. E a isenção, que é seguindo o CAD único, né? Que é uma regra quase que geral hoje para concursos, ela é feita das 16 horas do dia 13, são 2 dias, né, para pedir isenção, até o dia 15. Então, a partir da segunda-feira, início das inscrições, 2 dias. E aqui o que eu queria destacar é justamente isso, né, Eduardo? Porque o candidato, ele é incrível, parece brincadeira, mas a quantidade de alunos que nos escrevem ou nas nossas redes sociais perdendo prazo é incrível. E qual a dica que eu dou? É que, na verdade, assim, eu acho, Eduardo, que você tirar da frente coisas que não vão te ajudar a levar para aprovação é importante. O quanto mais você carrega no período de edital aberto, decisões que você poderia tomar antes, vai ocupando espaço daquilo que é o fundamental, que é estudar. Então, pô, aqui não tem escolha de cidade, aqui não tem escolha de região, aqui só tem um órgão que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, faz inscrição quanto antes, faz inscrição imediatamente, tira isso da frente, tira essa preocupação da frente e foca naquilo que vai levar a sua aprovação, que é estudar. Sobre essa tela, o que te brilhou os olhos aí, Eduardo? Então, aqui 2 pontos, né, importantes. O primeiro é, como você bem falou, a questão do prazo, né? Os dias mais críticos de inscrições são no dia da abertura e ali nos dias que, né, antecedem ao encerramento das inscrições. É o dia que os sistemas ficam congestionados, ou a conexão dá problema, você não consegue entrar, a página fica fora do ar. Então, como, né, o nosso professor Rezende muito bem falou, tira essa preocupação da sua cabeça. Vai lá, faz a sua inscrição. Você vai ter 30 dias para tomar a sua decisão, se você quer manter, se você não quer manter. Essa inscrição não é ainda o pagamento
né, da taxa, então você pode se inscrever e deixar para pagar a taxa ali na frente, não tem problema. Né? Você já tendo decisão de inscrição, se inscreve no outro dia, já paga o boleto bancário, já resolve a tua vida, porque você já sai com o comprovante de inscrição ali resolvido, e aí você agora tem energia para se dedicar para os estudos, né, dos conteúdos que não são poucos. Né? A gente vai ver aqui alguns tópicos, algumas informações, a gente vai ver que tem bastante conteúdo para estudar. E 30 dias é um prazo bastante razoável aí de inscrição, né? E agora é só a inscrição, então a gente não está falando ainda de prova, nem nada, que ainda tem um outro tempo maior. Né? Então a gente está com um prazo, né, de preparação bastante razoável para esse concurso aí. Então, 13/10 a 13/11 está mais do que suficiente aí para fazer a inscrição, e o valor também está dentro, né, ali do que se espera de um concurso legislativo. Não tá assim uma taxa exorbitante. 85 está bem bacana, né? CNU, só para a gente ter como base, foi R$ 70, então tá bem tranquilo. 110, aí o nível superior também bem tranquilo, né? Com cursos de magistratura, membro do MP, é quase R$ 200, R$ 300, então tá bem tranquilo aí esse período de inscrição. Ó, o Eduardo falou uma coisa interessante. Você recebeu dia 5, já pagou tudo que é dívida, tá durão, e você faz a inscrição dia 13/10. Não tem problema. Faz a inscrição, garante a inscrição, recebeu dia 5 do outro mês, já paga a taxa. Só não esquece de pagar. Então você não é obrigado a pagar a taxa quando você escreve. Boa, essa foi legal. E aqui vamos para o cronograma, né? E o prazo ele é bastante razoável. O edital foi publicado no dia 3, as inscrições começam no dia 13, na segunda, e a prova é 8 de fevereiro. Então são 108 dias, ou seja, você tem quase 3 meses e meio, quase 4 meses para estudar. É um prazo bem razoável, né? Você teve o edital da Receita Federal, que o prazo faz 2 meses cravado. Você tem 2 meses e meio via de regra. Então, pessoal, a gente não está aqui para vender ilusão. A gente não está aqui para dizer que você vai ser aprovado estudando em 20 dias. Mas esse prazo, para quem já está na pegada dos estudos, para quem já está habituado com algumas matérias, concurso de carreiras legislativas, não é tão tranquilo assim. O nosso amigo Omar Chamon, querido amigo meu, mora aqui no Ipiranga, amigo há mais de 10 anos, juiz federal, ele comenta comigo uma coisa e fala, cara, concurso para legislativas nível médio ou superior é pior que a minha prova de juiz. Então, se você já está na pegada, é um prazo legal para você refinar, para você seguir a mentoria, para você seguir nossas aulas e você ter a vantagem competitiva que você precisa. Prazo bem legal, né, Eduardo? Prazo muito razoável, prazo bem tranquilo, né? 108 dias para prova, dá para você ver uma boa parte dos conteúdos do edital. Se você já vem de um estudo anterior, melhor ainda, porque você já vem com essa base, e você só vai fazendo o quê? Lapidando essa base. Mas mesmo quem for começar agora, com 108 dias, dá para ver os principais pontos de cobrança aí do edital. O que não dá é deixar para a reta final, né? Ali faltando 20, 30 dias para a prova, já fica um prazo bem mais apertado. Mas começando de agora, de hoje, 108 dias, você chega bem preparado, bem competitivo para essa prova aí, vendo os principais pontos aí de cobrança do edital da Alege. Dá para chegar bem preparado, Rezende. Continuando, pessoal, vamos agora para os cargos, né? E os cargos, eles têm especializações, porque eles são divididos por área. E aqui você tem 2 vagas para ampla concorrência para assistência social, 2 vagas para enfermar. Tem uma coisa interessante, que a assistência social, ela tem uma lei federal, olha o ex-sindicalista falando aqui, a assistência social tem uma lei federal que é a J30, né? Então aqui eles precisam se adaptar com você sendo aprovado, 2 vagas para enfermagem, 2 para medicina, ampla concorrência, 3 no caso aqui também para cadastro reserva, perdão, para cota racial, e controle interno e auditoria, relações públicas institucionais. Bom, nesse caso, e aí vai seguindo, né, comunicação social, elaboração legislativa, que é o maior número de vagas, RH, finanças, administração geral, maior número de vagas também, 16, e administração geral, 13. Bom, aqui eu desconfio, Eduardo, que muita gente vai ficar em dúvida, porque vai ter aqui uma possibilidade de disputar mais, escolher entre mais de um cargo por conta da formação. Então, quando a gente tiver a administração geral, a administração, orçamento e finanças, RH, são áreas muito correlatas.
e aí você fica sempre em dúvida sobre o que prestar. Eu não estou entrando na particularidade aqui da exigência, mas eu imagino que administração geral e orçamento e RH meio que dialogam no mesmo campo, né? E aqui não, aqui é muito específico, né? Sim. Então, alguém que vai disputar medicina não vai disputar para RH. Nesse caso, eu tenho sempre algo a dizer. Depois, se você quiser que eu volte ou acelere um slide desse das vagas, você me diz. Que é assim, né? Eu sou pedagogo, então quando eu comecei a prestar concurso foi para minha área de formação. Eu trabalhei com políticas públicas educacionais e uma escolha que vai muito de você, né? O pessoal não tem regra. O que o Eduardo faz aqui, o que é feito na mentoria, o que eu faço na coordenação acadêmica do concursos e o que a professorada faz é dar exemplos de quem já teve no seu lugar. Não tem fórmula mágica, não tem regra definitiva. A própria frase que nos guia, né? Aqui você pode, é justamente porque só você sabe das suas dores. Então, vamos supor, Eduardo, vamos fazer aqui uma projeção que alguém é administrador, mas é um administrador com ênfase em logística, por exemplo. Sim. Então, se a pessoa é administradora com ênfase em logística, ela está muito longe de recursos humanos, está muito longe de administração financeira orçamentária. E aí ela fica sempre na dúvida entre concorrer para a sua área de formação e concorrer eventualmente para um cargo que tenha mais vaga, né? Nesse caso, qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é qual a segurança que você tem de prestar um concurso de especialista na sua área de formação. A gente sabe, sem entrar em discussões que não nos interessam, que às vezes a graduação é falha, que às vezes você passa pela faculdade e não agrega conhecimento necessário. Então, a única coisa que eu diria, sem querer editar regra, é que se você tiver muita segurança na sua área de formação, para saber que você vai ter áreas específicas que podem fazer diferença, vai nessa. Se você não tiver muita segurança, procura um cargo mais genérico. Sobre isso é uma coisa muito de fórum íntimo, né, Eduardo? Isso é muito, igual você falou, cada aluno, né, cada candidato tem uma forma de observar esse ponto. O que eu quero trazer, né, também de reflexão para vocês é o seguinte: se o concurso tiver a sua área de formação específica e você for uma pessoa que tem vontade de atuar na área, faça para a sua área. Normalmente, quanto mais especializado é o cargo, a tendência é que a concorrência nesse cargo seja menor. Né? Então, você vai disputar com pessoas, digamos assim, qualificadas para preencher aquele cargo, né? Pessoas especializadas que estudam única e exclusivamente focada naquelas vagas. Se você tem uma formação acadêmica, seja ela de né, de qualquer natureza, mas o seu intuito é ter um trabalho mais dinâmico, aí a minha sugestão é procura as áreas administrativas, porque elas te dão uma flexibilidade na dinâmica do trabalho. Você pode ser lotado numa área de gestão de pessoas, você pode ser lotado numa área de atendimento ao público, você pode ser lotado numa área envolvendo pagamento, atuar com licitações. Então, tem inúmeras áreas que você pode explorar dentro da sua área administrativa. E hoje é muito comum as instituições elas trabalharem com a diversidade na formação. Então, você tem uma formação acadêmica X, essa sua formação ela é, de alguma forma, aproveitada dentro da instituição, dentro até mesmo de unidades gerais, né, como a de administração geral, e esse seu conhecimento acadêmico ser aproveitado ali de uma outra forma. Né? Então, isso é algo também interessante para você observar. Né? E outro ponto também que eu quero trazer aqui para o pessoal para reflexão, Rezende, também com relação ao cadastro reserva. Não fiquem temerosos de cadastro reserva. Cadastro reserva, pelo contrário, é uma vantagem, porque isso dá liberdade para a instituição nomear quantos candidatos ela quiser dentro daquele rol, daquela lista. Então, a gente está vendo ali, por exemplo, assistência social, enfermagem, medicina, para, né, cadastro reserva com candidatos PCD e candidatos hipossuficientes. Se você se enquadra em uma dessas duas categorias, maravilha. Isso significa que o órgão vai chamar muito além do que está só previsto ali, por exemplo, na ampla concorrência, né? Pode chamar muito mais. Vamos dizer assim, há um medo, né, dos concurseiros em relação ao cadastro reserva. Se tem cadastro reserva é porque não vai chamar? Não, muito pelo contrário. Isso dá uma margem de liberdade para a instituição, para ela manejar de uma forma mais fluida o cadastro de aprovados.
Então, às vezes, no edital ali foi previsto 20, 30, ela chama 100, 150, 200, 1000 pessoas, né? Então, isso é algo que, se você está preocupado, tira essa preocupação da sua cabeça, porque, pelo contrário, isso é um fator aí de vantagem. Principalmente você vai concorrer ali para o candidato cotista, PCD, hipossuficiente, aí está aí uma excelente oportunidade para você. Pessoal, então tá aí, né, a lista de áreas para o cargo de especialista legislativo. E agora vamos sobre a prova propriamente dita. Para especialista legislativo 3, que é o de nível médio, a prova objetiva ela vai ser padrão FGV, né, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Para o nível 4, que é o nível superior, prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. E aí, olha que interessante, as provas poderão ser realizadas nas cidades do Rio, Niterói, Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, escolhidas na área de inscrição. Teve um concurso, Eduardo, da Polícia Militar de São Paulo, há 3 concursos atrás, que eles abriram a possibilidade dos candidatos fazerem prova em todas as capitais do Brasil. Mas era uma forma que foi fora do padrão de você tentar captar pessoas que até morariam em outro estado, mas que não se deslocariam para fazer uma prova. E aqui eles pegam as cidades do entorno, né? Cidades grandes, como por exemplo Cabo Frio, que fica na região dos lagos, Volta Redonda, Niterói, mas é para trabalhar na Alerj, vocês entenderam, né? Para trabalhar na sede da Assembleia Legislativa. A única coisa que eu tenho a dizer aqui, além de fazer a prova nessas cidades e não em outras. Então, por exemplo, se você mora em Macaé, filhão, chora, tem que viajar. Se você mora em, né? Aqui não tem um Petrópolis, Teresópolis, né? Vai ter que encontrar alguma dessas aí para fazer a prova, né? Você de Teresópolis pega o busão. E aí, Eduardo, me chama bastante atenção quando eu vejo discursiva. E eu já queria entrar um pouco nessa área do estudo, né? Nós vivemos uma sociedade que é uma sociedade muito da informação sem formação. Então eu vejo muito nas aulas que os alunos eles sabem o conceito, conhecem o conceito da matéria, mas tem uma dificuldade em pôr no papel. Pessoal, aproveitando que a Assembleia do Rio, eu participei há muitos anos atrás de uma flip. E tava lá o... Como chama aquele autor? O Stephen King. E o Stephen King estava lá dando um seminário, uma palestra, o autor dos livros de suspense, e perguntaram para ele qual é a melhor forma de começar a escrever. Aí ele falou assim, leia, leia, leia. Quando você se cansar de ler, leia mais. Então, pessoal, nem eu nem o Eduardo somos especialistas em redação, mas nós trabalhamos com conteúdo teórico, né, em preparação para concurso. Então, crie o hábito de ler, crie o hábito de escrever, para não travar em cima da hora uma discursiva. Qual a pior coisa do mundo? Se eu vou fazer uma redação, uma discursiva sobre direito, sei lá, legislação tributária, a legislação aduaneira, eu nem sei por onde começar. Então aí eu já estou prejudicado porque eu não tenho conteúdo. Mas o que dói, né, Eduardo? Quantos alunos passam pela mentoria que eles conhecem a matéria, estão preparados com a matéria, e na hora de pôr no papel eles não conseguem desenvolver. Então o treino para discursiva é tudo, né? É extremamente importante para essa prova. E não só para essa prova, mas para todas as demais provas também. Essa parte da redação realmente é um dos grandes gargalos que muitos candidatos têm na hora da preparação. Tanto em termos de conteúdo, quanto também em termos de forma. Então, o aluno às vezes domina o tema, domina a matéria, mas não sabe, por exemplo, como que a FGV estrutura a discursiva, como que ela vai avaliar, analisar, como tem que ser desenvolvida. Ele não sabe, por exemplo, como é que a Sebrasp cobra o tema, né, a estrutura. Então, cada banca também tem o seu formato de cobrança no conteúdo da discursiva. Mas hoje, de fato, uma das grandes dificuldades que os alunos têm é de treinar, praticar a discursiva. E quanto antes você praticar, melhor. Não deixe para praticar a discursiva perto da prova. Aproveite agora que você vai se dedicar para esse concurso da Alerj e já coloque no seu plano de estudos um dia da semana, né, um fim de semana, enfim, um dia para você ter esse start, esse começo de prática com a discursiva, treinando os principais temas. A FGV, ela também é muito ampla
em relação aos temas de discursiva. Diferentemente de alguns concursos que são cobrados conteúdos técnicos, conteúdos de conhecimentos específicos, aqui na FGV é muito característico a discursiva versar sobre temas gerais, temas mais amplos. Né? Então, se você também não está antenado nos temas gerais, minha sugestão é procure ler, né? Mesmo que ali de forma incipiente, inicial, procure de alguma forma ter contato com os temas mais atuais. Né? Então, sobre política, meio ambiente, saúde, educação, os principais tópicos, para você conseguir chegar ali minimamente antenado, preparado, para você conseguir estruturar a sua discursiva ali na hora da prova da LEGE, que isso vai fazer toda a diferença. E muitos ignoram a redação, mas a redação às vezes é o que te alavanca também ali na hora da classificação. Você vai super bem na objetiva, se zerar a discursiva, acabou, você está fora, o seu trabalho foi jogado fora. Então, foque na discursiva, não deixa ela para a última hora, que vai fazer a total diferença aí na sua preparação. Pessoal, continuando, a prova objetiva, como nós dissemos, 8 de fevereiro, período da tarde, e a prova objetiva discursiva para especialista das 8h30 da manhã às 13h, ou seja, a prova objetiva nível médio à tarde, nível superior de manhã, 80 questões, 5 alternativas, e aqui exatamente o critério de eliminação, né? Na prova objetiva, o candidato que fizer 50% de acerto, ou seja, 40 acertos, ele está habilitado. Vamos falar da matéria daqui a pouco, mas eu queria pontuar uma coisa importante, que é o seguinte, né? Aqui já fazendo um eixo com o outro slide. 80, parece que não é muito, né? Mas 80 questões para a FGV, porque assim, a FGV ela se adapta muito, mas ela nunca se adapta à superficialidade, né? É uma banca que ela parte de um nível muito grande. Então, na prova do CNU, foram 90 questões para nível superior e 68 questões para nível médio. E nós fizemos 5 lives simultâneas, fizemos uma loucura aí de fazer gabarito extraoficial de um monte de bloco, e tinha muito aluno, Eduardo, comentando que não teve tempo de terminar a prova. Então, pessoal, treinar, e aí você treina com simulado, você treina fazendo questões, você treina com todas as orientações da mentoria, também é uma estratégia, né? Porque você vai ter 80 questões, o tempo de prova parece muito, mas se você não controlar bem o tempo, você vai acabar se perdendo e correndo para responder. E, meu chapa, correr para responder as questões sem ler atentamente o enunciado e as alternativas é ruim em qualquer cenário, pode ser, sei lá, IBFC, VUNESP, mas na FGV isso é imperdoável, né? Então o controle do tempo é fundamental, né, Eduardo? Exatamente. O tempo ali parece, né, de fato, ser um tempo razoável, 5 horas para nível superior, 4 horas e meia para nível médio, mas como você bem mencionou, a gente está falando da FGV, que é uma banca camaleônica, né? Ela se adapta ali, ela muda um pouco ali a estrutura prova após prova, né? A característica da FGV muito recorrente em algumas provas é enunciados muito longos e alternativas também com textos muito longos. Então, a gente está falando aí de 80 questões, cada uma delas com 5 itens. Então, na prática, você vai ter que analisar 400 itens em 4 horas e meia, ou 5 horas, se você for concorrer às provas de nível superior. Então, além de 400 itens, tem ainda a redação para nível superior. Então, é muito item a ser analisado. Se você não tiver uma estratégia de otimizar o seu tempo, analisar as opções absurdas, né, ficar entre 2, 3 itens no máximo para você conseguir responder, você vai ter muita dificuldade de administrar essas 4 horas e meia ou 5 horas e passar depois, né, você ter aquele tempo de contingência ali, aquele tempo reservado para você transcrever para a folha definitiva, para você transcrever a sua discursiva. Né? No MPU a gente viu relatos disso, alunos finalizando a prova ali faltando 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto para a prova. Teve gente que nem conseguiu, chutou a prova, né? Então, tudo isso pelo simples fato de não ter gerenciado bem o tempo. Não eram pessoas que não dominavam o tempo, mas não souberam dominar um detalhe da preparação, que é a gestão do tempo. A gestão do tempo é fundamental na preparação para concursos, e para a FGV ela tem que ser levada assim à risca, né? Levada em alta consideração, porque senão você realmente acaba ficando fora aí. E 40 acertos é uma quantidade bastante expressiva de acertos que você tem que ter aí para você ficar classificado, né? A gente está falando de classificação. Mas por que a banca organizadora não põe 60, 70 questões? Porque a prova de concurso público não avalia só o que você domina teoricamente. Ela analisa também a sua eficiência em ler conteúdo
e responder. Afinal de contas, meu irmão, vocês já assistiram aquele desenho Zootopia, que tem um órgão público que lá o bicho preguiça tá lentão? Que adianta você responder tudo num prazo muito longo? Então, existem análises objetivas, que é o conteúdo, mas subjetivas. E a subjetividade é você ter o controle do tempo, que é um elemento fundamental no serviço público. Vamos agora para aquilo que é o ponto nevrálgico aqui, que é o conteúdo de conhecimentos básicos, né? Pessoal, aqui a gente está falando de nível médio, né? Porque quando a gente vai para nível superior, você tem as específicas que não dá para detalhar uma por uma. Então, para nível médio, português, RLM, informática, o Eduardo já comentou sobre a automação, que é fundamental hoje, e a abordagem sobre sistemas é muito amplo. Como é um tema novo, as bancas ainda não se decidiram qual é a pegada de abordagem. Então você pega questões que falam de parametrização de prompt e você pega a questão dizendo qual é o nome do IA, sei lá, de onde, ou seja, é muito ampla a abordagem porque o tema ele é muito novo, legislação específica. E os direitos, né? Direito administrativo e constitucional e noções de administração, que é um balaio de gato aqui, viu? Matéria que eu tenho mais lecionado hoje em dia, dentro disso aqui cabe tudo. Cabe administração geral, administração pública, gestão de pessoas, gestão de materiais. Nada fora do padrão, né, Eduardo? Tudo aquilo que a gente espera de um concurso para a LERJ, né? Exatamente. E é muito a configuração de um concurso também com um forte viés administrativo. Né? Então, um concurso com um forte viés administrativo, ele tem exatamente essa configuração em português, informática, raciocínio lógico, constitucional, né, administrativo. Como você falou, administração ali também, né, tem de tudo um pouco, né, gestão de pessoas, gestão de projetos, processo, administração geral, gestão de materiais, vai ter de tudo um pouco, licitação, né, às vezes coloca ali também umas pitadas da 14133 também, dentro de administração, parte, né, de ata de preços, aquela coisa toda. Então, mas de uma forma geral, está um conteúdo bem dentro do que se espera de uma prova para a área administrativa. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês pelo fato de que, como a gente vai fazer uma prova para um órgão legislativo, o domínio das ferramentas legislativas é fundamental. Por isso que direito constitucional e direito administrativo tem uma quantidade maior de questões aí dentro dos conhecimentos específicos em relação aos demais tópicos, né, as demais disciplinas, porque ali envolve tudo, processo legislativo, um pouco de controle externo, controle da administração pública, que são pontos sensíveis na preparação, são pontos-chave, normalmente cobrados ali em concursos da área, né, de carreiras legislativas. Então, se atente a esses pontos na hora que vocês forem estudar essas duas disciplinas, constitucional e direito administrativo também. Pessoal, nível superior, língua portuguesa, direito administrativo, informática, constitucional e legislação específica. E, na verdade, aqui, se você olhar para nível médio e nível superior, houve uma reorganização de tópicos, né? Porque como você tem os conhecimentos específicos que aqui não tem, então aqui eles jogaram tudo que estava aqui no específico para o geral. Então, português, informática, não tem raciocínio lógico, né, aqui, e direito constitucional e administrativo sobe, sai a administração, porque é uma função menos operacional, e entra o conhecimento específico de cada área daquela. E aí eu fico com o pé atrás, né? Tem que estudar tudo, tem que rodar o edital, você tem que ter um bom cronograma, a gente daqui a pouquinho vai particularizar isso, mas fiquem atentos, porque se você está concorrendo para um cargo de formação específica, via de regra, entende-se que as matérias específicas elas são mais complexas e mais difíceis que a de português e tudo mais. E aí eu me lembrei do Luan, um ex-aluno meu de curso presencial, que hoje ele é policial federal, que ele ficava estudando, o Eduardo, Python, linguagem R, banco de dados, graça toda. Ele se graduou em educação física, né? Então, para ele, essa parte de TI para a gente da PF não tinha muito sentido. E aí ele focou tanto nessa parte específica que ele errava questões de Word, de Windows. Então, respeitem a crase, respeitem o bloco de notas e respeitem o artigo 5º ao 14º, né, da Constituição Federal, porque coisas que a gente entende como básicas pode te derrubar numa questão difícil, né? Exatamente. E é o que acontece muito naquelas carreiras ali que a gente viu, medicina, enfermagem, assistência social. O candidato parte do princípio de que ele já domina a parte específica, porque é a área de formação dele,
é a área muitas vezes que ele já atua ou estuda, né, se aprofundou nos estudos daquela área e negligencia, entre aspas, ou deixa para a última hora as disciplinas de conhecimentos básicos. E são exatamente nessas disciplinas que o candidato acaba sendo derrubado ali na hora da prova. Então, claro, as questões específicas vão ter um peso maior no seu planejamento de estudos, isso é fato, mas o fato dessas disciplinas, esses tópicos, né, de conhecimentos específicos terem mais peso, não significa que você vai deixar de lado os demais tópicos também de conhecimentos básicos. Afinal de contas, a gente está falando de 40 questões que você precisa acertar. Então, você precisa acertar pelo menos metade de cada uma dessas. E mais as 15 ali de específicas para você ficar minimamente classificado. A gente não está falando nem de passar nas primeiras colocações, enfim, ficar minimamente classificado para a partir dali você partir, digamos assim, para, né, um melhor posicionamento na tabela. Então, você que está estudando para esse concurso em especial para nível superior, não negligencie as disciplinas de conhecimentos básicos. E, em especial aqui, de todas essas, né, em especial, português. Português da FGV é realmente o tendão de Aquiles de muitos candidatos. Então, não deixem de lado essa matéria, porque realmente derruba, e a FGV não tem dó ali do candidato no sentido de, né, tirar ponto dele. Então, se você não tiver compromisso com a sua preparação, não espere que a FGV vai passar a mão na sua cabeça. Ela vai, na primeira oportunidade, ela vai jogar a casca de banana e você vai escorregar. Então para evitar isso, se prepare e foque muito em português. Pessoal, continuando, a discursiva ela vale 20 pontos, o padrão, né, 30 linhas, e aí é reprovado o aluno que não fizer no mínimo 10, ou seja, a regra dos 50%, né? E aí tem toda a regrinha aqui da assinatura, rúbrica, a gente já apontou um pouquinho sobre a discursiva, e o Eduardo falou uma coisa interessante, né? Meu chapa, você tem que aumentar sua bolha cultural, né? Você tem que saber o que está acontecendo no Oriente Médio, o acordo que acabou de ser traçado no Oriente Médio, você tem que saber qual é a atual situação sobre a crise na Ucrânia, você tem que saber minimamente a conjuntura política, econômica, cultural, social, os nobres, eles acabaram de ser indicados, o que significa uma oposicionista venezuelana que defende uma intervenção dos Estados Unidos ganhar o Nobel da Paz. Então, você saber de tudo isso através de aula de atualidades, conhecimentos gerais, mas principalmente você se alimentar de informação de fontes confiáveis, e fontes confiáveis são aquelas que têm jornalistas assinando, não só vai te ajudar na discursiva, mas vai ajudar a você ser um ser humano mais interessante, né? Então, eu só reforço aqui aquilo que o Eduardo falou. A gente não pode estudar para uma discursiva que tende a ter temas gerais só na hora da prova, porque a construção, o aumento da bolha cultural tem que ser permanente, né, Eduardo? Exatamente, você precisa ampliar o seu repertório, né, de conteúdos ali para você ter contato, dominar, ter conhecimento, porque isso vai fazer muita diferença na hora da prova. E é uma característica da banca FGV. Ela normalmente não é como as demais bancas, como o Sebrasp ou mesmo Carlos Chagas, que priorizam ali os conhecimentos da sua área específica de formação. Então, direito, enfermagem, medicina, orçamento, enfim, etc. Muito pelo contrário, a FGV ela prioriza, ela privilegia conteúdos gerais. Isso foi, por exemplo, quem fez em maio desse ano a prova do IPU, percebeu isso, né? Caiu ali sobre como usar o recurso, né, para explorar o espaço, né, a questão da infelicidade no trabalho. Então, são todos temas contemporâneos, são todos temas que estão sendo debatidos aí na atualidade. Então, você precisa ampliar esse seu repertório cultural, esse repertório de conteúdos, de informações, para que você consiga, ali na redação, desenvolver uma boa discursiva. E, claro, ampliar também o seu rol de conhecimentos gerais, né, em relação a diversos temas. Isso é extremamente importante, não só para a prova, mas, né, como o professor Rezende muito bem falou, também para a sua vida de uma forma geral, né, para você poder, enfim, debater um tema, trazer uma discussão. Hoje, cada vez mais, as instituições e as bancas, elas querem candidatos com conhecimentos, né, interdisciplinares e que saibam correlacionar os assuntos, né, aquela história do concurseiro só da caixinha, eu só sei constitucional, só sei administrativa, eu só sei administração financeira sanitária e essas matérias, o candidato não consegue fazer com que essas matérias conversem entre si, o tipo de candidato está sendo descartado, está ficando de fora.
né? Hoje o perfil de servidor que é exigido pela administração pública, seja federal, estadual, municipal, é um candidato que tem essa habilidade de correlacionar esses assuntos. Então, se você não tem essa habilidade, mais uma vez, né, como a gente falou aí ao longo de toda a nossa apresentação, procure ampliar, tanto nos seus estudos quanto na prática da redação, esse seu repertório, essa sua habilidade de correlacionar esses temas, que isso vai te dar mais tranquilidade, mais segurança na sua preparação. Você vai conseguir responder com muito mais confiança as questões e também as redações você vai conseguir também desenvolver com muito mais prática, com muito mais fôlego também ali na hora da prova. Pessoal, vamos agora para uma parte que o Eduardo ele montou, que é uma orientação geral, nem daria para ser diferente, porque aqui a gente não está trabalhando com nenhum perfil de aluno e de tempo de estudo, para você começar a se organizar, começar a estudar de forma organizada. Então, por favor, Eduardo. Claro. Então, se você hoje está se preparando para o concurso da Alerj, independente da área que você for prestar, as orientações gerais que eu quero passar para vocês são, primeiro, foquem nas disciplinas de conhecimentos específicos, porque elas vão ter maior peso. E o peso não necessariamente tem a ver com peso 1 ou peso 2, mas eu me refiro realmente à quantidade de questões que vão ser cobradas na prova. A gente mostrou aí para vocês 30 questões em nível superior e em nível médio ali, mais ou menos 40 questões, né? 15 de constitucional, 15 administrativo e mais 10 de administração. Então, dê um peso, né? Foca um pouquinho mais nas disciplinas de conhecimentos específicos. Um outro ponto também que eu quero trazer para vocês é menos é mais. Então, em vez de vocês dedicarem muitas horas estudando uma matéria, um conteúdo, procurem pegar o tempo que vocês têm disponível e fragmentem esse tempo em pequenas sessões de estudos, de 25 a 30 minutos. É melhor você estudar pouco tempo, mas um tempo concentrado, focado, mergulhado naquela matéria, do que você pegar 3, 4, 5 horas, estudar de qualquer jeito e, no final das contas, né, quando você fechar ali o material, você se perguntar o que você memorizou daquilo, o que você lembra daquilo, você não lembrar de absolutamente nada, né? Então, menos é mais aqui nessa preparação. É melhor você ter um tempo menor, mas um tempo, vamos dizer, a qualidade no estudo maior, do que você ter mais tempo e a qualidade menor. Com relação à prática, né, as questões, como a gente está falando de FGV, então cada questão vai ter pelo menos 5 alternativas para você analisar, a minha sugestão é procure resolver pelo menos, no mínimo, 30 questões de cada assunto, e não necessariamente de cada matéria. Então, você vai estudar constitucional, vai lá, faz 30 questões. Vai estudar administração, vai lá, faz mais 30. Português, mais 30. No final do dia, você vai ter feito pelo menos 100 a 150 questões por dia de cada assunto. É legal que você chegue para essa prova com pelo menos ali acima de 3.000 questões feitas. E quanto mais questões você praticar, melhor, porque isso vai ajudar muito, vai contribuir para o gerenciamento do tempo, que foi um dos pontos que a gente abordou aqui na apresentação de hoje. Muitos candidatos perderam pontos preciosíssimos em provas da FGV pelo simples fato de não conseguirem administrar o tempo de prova. E você fazendo a questão, você não está só treinando o conteúdo teórico, fixando o que você estudou, você também está implicitamente trabalhando o gerenciamento do tempo. Então, procure também, quando você for fazer as questões, cronometrar quanto tempo você leva para resolver cada questão. Você leva 1 minuto e meio, 1 minuto, 2, então observe isso na hora da sua prática, né, dos seus exercícios. Mas não adianta só fazer questões, você precisa analisar as questões que você está fazendo, principalmente as questões que você errou. Então, se você errou questão, ou está acertando a questão no chute ali na sorte, isso não é bom. Você precisa melhorar esse ponto, você precisa observar onde que está o erro e fazer uma correção de rota. Então, na nossa plataforma do QConcurso, a gente tem uma ferramenta muito útil para os seus estudos, que é a possibilidade de construir cadernos de erros, cadernos de questões. Então, você pode fazer uma questão na nossa plataforma, salvar essa questão no caderno e depois revisitar essa questão para você observar onde que foi o erro. Se foi um termo, se foi um conceito que você ainda não estudou, então você melhorar esse ponto nessas questões erradas, né? E revisitar esse caderno pelo menos uma vez por semana. E, além disso, fazer também revisões semanais. Se você hoje não tem hábito de revisar, minha sugestão é revise pelo menos uma vez por semana todos os conteúdos que você estudou ali ao longo da semana. Para você fixar os principais pontos, os principais conceitos, fazer exatamente aquela correlação que a gente falou, para você correlacionar direito constitucional com direito administrativo, você correlacionar
separação de poderes com desconcentração e descentralização, né? Você trabalhar com administração pública, controle, processo legislativo. Então, você conseguir desenvolver essa capacidade de olhar, né, o tema de uma forma global. Você só consegue fazer isso estudando, claro, e também construindo a sua dinâmica revisional. Então, essas são as dicas gerais que eu trago para vocês, para você pelo menos começar a partir de agora no pontapé inicial. Mas se você quiser uma experiência mais especializada, ainda com a metodologia do que composto, a gente vai falar agora sobre essa metodologia que vai alavancar em muitos seus estudos, se você quiser algo realmente focado e direcionado. Pessoal, vamos só revisar, né, rapidamente, né? Então, o edital foi publicado dia 3, de 13 do 10 a 13 do 11, as inscrições, um dia depois o pagamento do boleto, a prova dia 8, então você tem 108 dias nesse processo de início de inscrições até a prova objetiva. E, afinal de contas, eu vou estudar onde? Deixa eu falar uma coisa importante. Nós chegamos, né, um grupo de 120 professores, há 3 anos no QConcursos, e o QConcursos era uma plataforma de questões, e uma das primeiras discussões que nós tivemos, nós precisamos de um método. E aí nós ficamos discutindo, eu tenho muito carinho por esse método, porque a gente construiu de forma muito, muito pensada e respeitosa com você, que é justamente para você poder adaptar para a sua realidade, para aquilo que funciona mais, seus estudos, né? Então, quando a gente fala de teoria, a gente fala de professor dando aula, porque a gente pode ter a tecnologia que quiser, a gente pode ter as inovações que quiserem, o estudo ele sempre parte do docente, do discente e dessa relação. E a teoria nossa também tem, dentro das assinaturas, a avançada, elite, material teórico que conversa com a videoaula, né? E o tripé de um estudo bem organizado é a videoaula, com o professor lecionando, a apostila digital, que é o conteúdo teórico, conversa com essa videoaula, e questões. Então, você tem a teoria, a prática, como o Eduardo bem disse, é você fazer muita questão, porque você conhece o estilo da banca, você sabe quais os tópicos que ela mais aborda, e você aprende com as questões. E a revisão, ela se dá por revisitar caderno de erro, por você realizar simulado, por você ter mapa mental. A gente tem mais de 2.000 mapas mentais nas assinaturas, e a orientação é tudo isso que a gente está fazendo aqui. É orientação e mentoria, plano de estudo, raio-x e tudo que nós fazemos. E eu queria te convidar a estudar conosco. Você já viu padaria que o pão não é gostoso oferecer pãozinho de graça? Acabou de acontecer 3 dias aberta a nossa plataforma, justamente para você conhecer. Você tem direito a ter uma aula gratuita por dia das nossas assinaturas, do nosso curso em apostila digital, que tem vídeo aula. Então, clique no QR Code, conheça o nosso produto, faça a degustação gratuita, e eu tenho certeza que você vai estudar conosco. Porque esse projeto, que ele foi criado lá em 2022, nasceu em 23, de transformar o QConcursos em um preparatório, eu costumo dizer que é o projeto mais ousado que aconteceu no mercado de concursos, que era pegar uma marca consolidada como plataforma de questões e criar e transformar um preparatório. A gente tem muito respeito pelo seu sonho. Foi o sonho que o Eduardo teve um dia, foi o sonho que eu tive um dia, e esse seu sonho ele vale ouro. A gente está aqui para ajudar essa caminhada a ser mais fácil. Só queria deixar um recado final, e aí o Eduardo ele vai dar o recado final dele e vai encerrar essa live. E o meu recado final, pessoal, é o seguinte: deixa eu tirar aqui a apresentação. Não caia nesse papo que aqui a gente não tem, de estude enquanto os outros dormem, estude até se matar. O Eduardo acabou de apresentar o método Pomodoro. E o método Pomodoro é você estudar com sustentabilidade, sabendo que você é um ser humano que tem limitações. Então, eu até brinquei hoje no meu Instagram, Eduardo, eu pus lá no Story, estude enquanto os outros dormem, mas enquanto os outros estudarem, você vai lá e descansa, porque a única coisa que você vai conseguir, estudando 20 horas por dia, não dormindo, não tendo vida social, é ter um desgaste mental e físico que, além da não aprovação, vão te levar a um quadro depressivo. Só você sabe qual é o seu ritmo, só você sabe aquilo que está saindo do eixo, você está começando a olhar para o material e não entende mais nada. Então é um esforço,
Não adianta, você não vai ter sucesso se você não tiver muita hora de estudo, se você não tiver organização, se você não tiver, desculpem o termo, tempo de bunda na cadeira. Mas conheça seu limite, conheça seu ritmo. Eu estou cansado de ver. Pessoal, eu comecei a dar aula para concurso em 2008. Me tornei servidor em 2003. E estou nessa caminhada há muito tempo. E o Eduardo também está aqui com a gente já e participou de várias batalhas aqui nossas, de editais abertos. Você tem que buscar o seu ritmo. E se você chegar na prova com paz de espírito e foco, você vai ter vantagem. Eu estou cansado de ver aluno muito bem preparado teoricamente que está destruído mentalmente. E ele perde a oportunidade de ser aprovado por isso. Então, durma, tenha saúde física e mental, reserve tempos de lazer, e o método Pomodoro ele nos dá isso. Tá viciadinho no Instagram para ver curiar a vida alheia? Tudo bem. Então, estude de 20 minutinhos, tem a sua recompensa. Estude mais 20 minutinhos, tem a sua recompensa, que é uma forma de você se policiar e não perder tempo com aquilo que vai te levar fora dos estudos. Estudo sustentável. Essa é a nossa dica, estamos aqui para te ajudar. Abraços, muito obrigado. O Eduardo vai dar o recado final dele e vai encerrar esse vídeo. Pessoal, quero agradecer, né, a todos e dizer também o seguinte: o concurso público, ele precisa sim ser um estudo sustentável, ele precisa ser um estudo feito com qualidade, e a vida vai acontecer você estudando ou não. Então, não abra mão das outras interfaces da sua vida por conta dos estudos. O estudo ele tem que entrar na sua rotina, e não a rotina entrar no estudo, é o processo inverso. Então, o estudo ele tem que ser uma tarefa qualquer do seu dia, como acordar, tomar café, escovar os dentes, enfim. O estudo ele tem que se encaixar nessa sua dinâmica. E o estudo para concurso, é importante que você tenha em mente que você não vai só fazer a prova. O estudo é um passo para você alcançar o seu sonho, o seu objetivo, ter a sua vida transformada. O serviço público ele tem vamos dizer assim, é uma ferramenta hoje de transformação social muito importante. Pessoas literalmente mudam de vida por meio do concurso público. Então não é só uma prova, é o seu sonho, é a transformação da sua vida, da sua família, das pessoas que você ama. E não abra mão desse sonho, mas também não deixe a sua vida passar enquanto você está ali, né, vivendo esse objetivo de se preparar para concurso público. E se você quer se preparar, conte com a gente, estamos aqui, né, com a mão estendida para você, para te ajudar nessa jornada, com a nossa plataforma, com a nossa mentoria e com todo o nosso suporte que nós oferecemos para vocês. Tá bom, pessoal? Então, é com esse recado que eu me despeço aqui dessa nossa apresentação de hoje. Quero desejar para todos vocês um excelente dia, excelentes estudos e um grande abraço aí para todos vocês.